Olá, sejam super bem-vindos ao MAV, o nosso espaço da comunidade de mulheres de alto voo. Eu sou a Thaís, estou aqui com a Ana Paula e hoje a gente vai estrear essa nova versão do nosso podcast MAV. É um novo episódio, um novo capítulo que se chama Viajando com o MAV, onde a gente vai conversar um pouquinho sobre uma viagem que a Ana fez recentemente, uma viagem para o Egito, algo super especial. Então não perca os nossos outros próximos podcasts sobre as viagens aqui com o MAV e que tem isso a ver, né, com todos os conteúdos, as nossas conversas que a gente tem aí com a nossa comunidade. Então não perca o episódio de hoje, a gente vai ter essa conversa super especial. É, Bem-vinda, Ana. Boa tarde. Olá, Thaís. Olá, comunidade. Como é que estão? Estão bem aí? Super. Olha, então conta um pouquinho pra gente, né, do porquê, primeiro talvez contar o porquê você escolheu ir para Egito, o que é que te chama atenção nesse país, nessa cultura que fez você considerar fazer essa viagem. Bom, o Egito estava no meu mapa assim há uns 2, 3 anos e surgiu mais assim com relação a eu poder estar entrando em contato com essas deusas, né? Então, o Egito traz todo esse imaginário, né, da história, muitas coisas começaram lá. Então, a gente tem Alexandria, que é a primeira biblioteca, a gente tem muitos templos, né, que estão lá ainda para serem vistos. Alguns, inclusive, foram mudados de lugar, né? Porque teve uma represa lá no Rio Nilo, e aí ficaram submersos e teve todo um movimento mundial para tirar, né, o templo, tipo o templo de Ísis, né? Ele foi deslocado integralmente para um outro espaço, então aonde a gente consegue acessar toda essa história, né? Toda essa cultura que tanto nos gera curiosidade, porque a gente está falando de uma época, Thaís, que era muito diferente as configurações, né? O Egito, Uhum. ele, para mim, ele trazia essa sabedoria. Então, acho que essa poderia ser meu principal motivo, sabe? De eu poder estar entrando em contato com essa sabedoria ancestral e poder estar experimentando essa energia, experimentando vivenciar as histórias. Eu tinha lido algumas coisas sobre o Egito, sobre Ísis, sobre Karnak, sobre como funcionava antigamente. Essa é uma busca minha já há alguns anos, né? Da conexão com a minha energia feminina, com a minha intuição. E eu tinha esse desejo que talvez lá eu conseguisse potencializar, né, essa conexão, essa energia, enfim. Então, tinha toda essa questão, né? A gente até foi, que nós chamamos de iniciação das sacerdotisas, né? Onde a gente fez todo um roteiro muito espiritual, é, tentando experimentar um pouco do que, né, acontecia no Egito naquela época. Claro que hoje, né, tem muita interferência, ele é um país muito machista, então a gente precisa focar naquilo que a gente quer, porque senão a gente também, né, acaba não aproveitando a viagem. Então, né, se eu posso te responder assim, o que me mobilizou isso, né, é realmente poder estar entrando em contato com essa sabedoria feminina ancestral que influenciava muito os governantes, né? Então, Egito tinha essa peculiaridade diferente de Roma, de Grécia, de outros, né, países onde a mulher não tinha voz. No Egito, não. Né? As sacerdotisas elas liam os oráculos, né? Elas tinham acesso a essa sabedoria ancestral e influenciava, né, os faraós. Muito. Então, os faraós, eles consultavam a sacerdotisa antes de qualquer decisão importante. Então,
Como, como assim, né? Aonde que a gente pode estar vendo isso, sentindo essa energia que existia antigamente? Então, para mim, assim, foi uma grata experiência, assim, estar nesse espaço onde tudo isso aconteceu, né? Uhum. Que legal, Ana. Não, é muito bacana. Você sabe que Egito também está na minha lista, né? Acho muito engraçado, porque eu tenho lido bastante nesses últimos 3 anos sobre Egito e sobre a história, eu adoro. Ainda não viajei, mas é como se eu tivesse ido já de tantas de conversas que a gente tem com os livros que a gente lê, né? E Uhum, algo super interessante do que você está contando, né? Eu acho que tem duas coisas muito interessantes sobre o Egito. Uma é a quantidade de história preservada, por mais que tenham sido roubadas e destruídas muitas coisas, né? A gente ainda tem uma quantidade de história muito preservada no Egito por conta do clima e da localização, né? O fato de ter uma baixa umidade e o próprio processo, né, de como eles enterravam os mortos, a mumificação, as pirâmides, o fato de ser basicamente um deserto, numa zona muito seca, faz com que a areia conserve melhor o corpo das múmias, a história, os objetos, do que em outros lugares do mundo onde você tem terra molhada, né? Então a umidade termina destruindo muito mais as múmias, os corpos e tal. Então uhum, muito do que você está contando, né, sobre o papel da mulher, a gente sabe porque os egiptólogos e os historiadores eles encontraram os papiros, né, que são os documentos, e outras formas de escrita antes dos papiros, né, porque o papiro foi escrita no papel, foi basicamente inventada pelos egípcios, né, e a gente tem história de 4.000, 5.000 anos, de hoje a 5.000 anos atrás, né, então a múmia acho que mais antiga tem 4.000 anos antes de Cristo, então é algo bem interessante, assim, a quantidade de recuperação que a gente conseguiu fazer da história antiga através, né, dos corpos preservados, né, das múmias, dos túmulos. E o que você falou sobre as mulheres é muito interessante, né, porque não só no Egito, né, por tudo que eu já li, aí você pode me contar um pouco como você se sentiu, né, nessa cultura, mas é muito interessante a história do papel da mulher naquela época, né? Porque no Egito Antigo, a mulher ela tinha um papel diferente das sociedades, como você comentou, diferente da Grécia, diferente de Roma, onde a mulher era como um apêndice aí, né, do homem dentro da sociedade. No Egito, especificamente, a mulher ela tinha um papel importante, como você contou, né? Tanto a mulher deusa, né? Então, quando eles usam muito a dualidade do feminino e masculino para descrever, né, os deuses no Egito. Então, quando você tinha a Ísis, ela contrastava com Osíris, né? Ou quando você tem o Amon, você sempre tem uma outra entidade feminina, como Hathor, ou como, né? Sempre tem uhum, como se fosse o pai e a mãe de alguma maneira, né? O Deus e a deusa que uhum, formavam a religião naquela época, né? No Egito. Então é uhum, muito interessante porque tanto homens como mulheres podiam ser sacerdotes e, né, e dar a palavra dos deuses, né? Traduzir a palavra dos deuses, como também as mulheres podiam reinar naquele momento, né? E ser corregentes ou serem faraós, né? Igual os faraós do Egito, né? Foram muitas dinastias, foram muitos séculos de história, né, de faraós, né? A gente tem até a dinastia 28, imagina, são 28 séculos ou 28 dinastias que não necessariamente são séculos dependendo da descendência e quanto tempo, né, cada descendência fica no poder. uhum. Mas conta um pouquinho para nós, assim, desses templos que você viu, um pouco dessa história, né, do feminino e masculino, essas duas entidades, e um pouco como você se sentiu, assim. É, eu acho que nós podemos começar, Thaís, assim, pela crença, assim, a gente Uhum, visitou o Vale dos Reis, né, que é onde nós temos muitas tumbas, né, onde realmente os reis eram, a gente não pode dizer enterrados, né, eles eram colocados, porque era todo um ritual. Então, tu entra naqueles corredores para acessar as tumbas, né, dos faraós. Aquelas paredes, elas são uma biblioteca, né? Então, a forma como eles registravam e a importância que eles davam para deixar o seu legado eram nas paredes, né? Então, tudo em formato de símbolos, né? Então, é muito interessante se tu sabe ler aqueles símbolos, o que que significa, né? E ali a gente encontra muito essa referência do feminino e do masculino, né? Em muitos momentos, o masculino a serviço do feminino, em outros momentos, o feminino a serviço do masculino. Então,
tu não sentia essa inferioridade, né? Era como se fosse algo que se complementava, né? Então, o Vale dos Reis ele traz toda essa história. E interessante, Thaís, que eles tinham uma crença no pós-morte. Então, tudo, né, que estava naqueles espaços era preparado para depois que eles morrerem, né? Então, a gente foi visitar o museu, né, que inaugurou, a gente teve a sorte de visitar o museu já, agora o novo, e foi encontrado uma das tumbas, né, com tudo intacto, né? Os ladrões eles conseguiram chegar até um determinado lugar lá, né? Que nem tu falou, teve muitos saques, até o Egito tem reivindicado muitas das suas riquezas dos museus do mundo, né? E tinha meio que uma parede, uma montanha, alguma coisa que impediu que eles seguissem, né? Para ver se tinha mais alguma coisa. E atrás dessa montanha, dessa parede, enfim encontraram há pouco tempo atrás, né? Tudo muito, assim, a gente vê as sandálias do faraó, a cadeira onde ele sentou, né? A arca, né? Aonde a tumba ia dentro. Um barco, Thaís, completo, todo desmontado dentro desse espaço, porque eles acreditavam que depois de morrer, eles navegariam até algo sagrado, até Deus, até os deuses que eles acreditavam. Então, eles tinham muito essa crença do pós-morte, assim, né? E essa ah, ah, necessidade de deixar o legado, né, da dinastia deles. Então, isso mobilizava toda a religião deles, né? Esse pós-morte. E aí tem várias outras histórias, né? Que muitos faraós foram ETs, que vieram de outro mundo. E aí, né, o imaginário que se cria faz com que aquilo realmente se torne mágico, sabe? Se torne assim, porque Uhum, realmente, Thaís, assim, é difícil de explicar muitas coisas, né? Como as coisas foram construídas, né? Os objetos que eles tinham, essa arca, né, que foi encontrada, ela era como um quebra-cabeça desmontado, né? Então, não sei quantas mil peças que eles conseguiram montar essa arca para ver ela, né, na realidade. Então, esse vale traz todo esse imaginário, né, do pós-morte. Por que que isso é importante dizer? Porque a vida deles, né, estava a serviço desse pós-morte. Então, como nós, né, se nós acreditamos que tem céu, que tem inferno, né, nós seguimos alguns valores, né, algumas coisas que nos reprimem, né, de fazer coisas más ou enfim, porque a gente acredita que tem algo além dessa vida. Então era muito forte isso, eles, inclusive riquezas, né, muito ouro, muito, né, pertences pessoais, enfim, né? Então uhum. isso se torna muito mágico, né? E aí, do outro lado do Vale dos Reis, eu vou ter que pegar uma cola que tu até comenta Vale das Reinas. das reinas, né? Que é a Hatshepsut, é uma coisa assim, que Hatshepsut. que é a primeira, né, que foi encontrada, que ela é faraó, né? Então, mas como é que ela fez para ser uma faraó, né? Ela conseguiu convencer, né, que ela era uma semideusa, que o pai dela era um deus. E aí, por ser uma semideusa, ela deram o direito a ela de ser uma faraó, né? Mas se a gente enxerga, vê todas as estátuas, ela é muito masculinizada, né? Ela tem bigode, ela não tem seios, ela é muito masculinizada para poder estar neste papel de faraó.
E depois que ela morre, o próximo faraó, ele risca as paredes, né, desse templo onde ela reinou. Tem a imagem dela toda riscada, é como se quisessem tirar ela meio que da Apagar. história, assim, por ser mulher, enfim. Então, por mais que existia essa reverência à sabedoria feminina, que a gente vai falar depois do templo de Ísis, ser faraó ainda era um papel masculino, né? Com exceção, né, da Hatshepsut, que, que faz, Hatshepsut. que faz com que ela consiga, né, reinar, não por muito tempo, mas por um bom tempo, né, como faraó. Uhum, Então, o Egito te traz toda essa história, né? E aí, quem acredita em energia, a gente sabe que as montanhas, as paredes, as rochas, elas guardam toda essa memória, né? Então, para quem acredita em energia, a memória, né, de toda essa história fica registrado nesses lugares. Então, é incrível, né? Tu poder estar se conectando e sentindo essa energia, sentindo, né, essa história através do tempo, né? E poder realmente experimentar isso, né? Então, a minha experiência não foi como turista. Eu não fui lá para ver se era bonito, uhum, se não era. Eu fui lá para conhecer a história, para sentir essa energia, para poder estar realmente me conectando, né, com essas experiências, com essa sabedoria e entendendo, poxa, como que eu posso agora, né, a partir de todo esse conhecimento, seguir a minha história, assim. Então, é, essa questão assim do pós-morte é algo que me chamou muito a atenção, assim, a forma como eles lidavam com isso, né? Vocês uhum. têm uma pergunta até aqui? Sim, Ana, que interessante, né? Acho que aí só para referência das pessoas que estão escutando o nosso podcast, né? O museu a que a Ana se refere é o Museu do Cairo, o novo Museu Egípcio do Cairo. Né? Eles têm museus, obviamente, no Egito, mas esse é um museu novo que, como a Ana comentou, eles fazem esse trabalho de reivindicar muito as peças que estão em diferentes museus ao longo do mundo, ao redor do mundo, onde eles têm peças, né, egípcias aí de coleção, enfim. Inclusive tem gente, Ana, que acredite ou não, tem coleção privada, né, de peças egípcias, imagina. Como é que você pode ter uma coleção privada de algo, né, que é um Uhum, patrimônio de uma nação, né, de um país. Então, esse é o Museu Egípcio, o novo Museu Egípcio do Cairo, e o túmulo que a Ana se referia, no Vale dos Reis, é o túmulo de Tutankhamon, que é um dos túmulos mais bem preservados que foi encontrado até hoje, né, por causa disso que você falou, né, Ana? Teve uma tentativa de entrada e entraram realmente um princípio, mas nunca conseguiram chegar à câmara funerária do faraó. Então, eles roubaram alguma coisa, algumas peças que estavam nesse quarto, nessa antessala, mas nunca conseguiram entrar no túmulo. Então, realmente, a múmia do Tutankhamon é uma das múmias mais famosa do mundo, porque realmente em 1926, quando ela foi encontrada pelo Howard Carter, ela está muito bem conservada, né? E aí, claro, ao retirar essas peças, né, depois de 3.000 anos embaixo, ali, né, porque depois teve um sismo, uhum, como um temblor, e caíram pedras na fachada do túmulo do Tutankhamon. Então, por que que se hipotetiza que ele não foi encontrado antes, né, pelos ladrões? Porque estava uhum, coberto por pedras, então não acreditavam que aí teria um túmulo, né? uhum, Então só quem já o conhecia, porque quem invadiam os túmulos, né, dos próprios faraós e dos reis que eram enterrados ali, eram os que conheciam, que tinham participado da sua construção, porque quem mais vai conhecer a localização desses túmulos, senão alguém que participou da construção, né? Então muitos dos saqueos e coisas que aconteciam eram feitas pelas próprias pessoas que ajudavam a construir o túmulo, né? Os próprios trabalhadores, os próprios mandantes aí da construção, né? E é uhum, muito interessante, né, o que você está comentando sobre Hatshepsut, né? Ela foi uma das primeiras faraós. A gente sabe que na história do Egito tiveram várias mulheres que assumiram. E aí eles têm três nomenclaturas, né, Ana? Tem a nomenclatura de faraó, tem a nomenclatura de rei ou rainha, no caso, nas mulheres, e tem a nomenclatura de corregente, né? Que na verdade é quem tem o poder naquele momento,
mas dependendo da quantidade de poder que exercia, eles davam um nome distinto, né? Ou a tradução, muitas vezes, do egípcio antigo para como a gente traduz, né? A gente até chegar no nosso português, muda muito a nomenclatura, né? Mas no fim do dia, o que eles estão falando é a mesma coisa, né? Uma mulher que tinha um poder econômico e político daquele país naquele momento, né? Então, a Uhum. Hatshepsut ocupou esse lugar, depois Nefertiti, e a Cleópatra, né, Sete, porque a gente não sabe disso, porque estuda nos livros de história sempre a Cleópatra para nós, né? Mas é a Uhum. sétima Cleópatra que vem da dinastia dos Ptolomeus, que são os habitantes do que você vai contar para nós também de Alexandria, né? Que vem depois de várias guerras e que Alexandre Magno ha sido também um dos faraós de Egito, né? Então ele conquista Egito, é faraó e depois que ele morre, a dinastia que fica ali depois dele é chamada de Ptolomaica, né? Porque assim, Uhum. é o que a gente falou, o Egito conseguiu, apesar das guerras e das conquistas naquele momento, né? Ele conseguiu ser, de alguma maneira, manter sua independência de quem o conquistava durante muitos séculos. E isso faz com que tenham tantas dinastias, né, de faraós na história, né? E eles contam Antigo Egito, Nova Dinastia, mas são todas faraós independentes de Egito, né? Até Uhum. a Cleópatra VII, que é quando termina realmente a liberdade do Egito naquele momento, e aí é dominado por Roma, e depois disso vão ter todas as outras conquistas que vão acontecendo para que Egito seja, né, o país que é Uhum. hoje, né? Hoje é um país muçulmano, basicamente, né, de religião muçulmana, que naquele momento claramente não era a religião, né, do Egito, né, como você está contando, era uma religião politeísta, com vários deuses, é, né, e também com uma mulher com esse papel diferente, né, de outros lugares ali no mundo naquela época, né. É. Até a gente passou, na verdade, a gente nem ia passar por Alexandria, né? A gente acabou no final da nossa viagem indo para Siwa, que é o deserto de Siwa, e aí a gente conseguiu convencer o cara lá da van, ó, dar uma voltinha pequenininha, de uns 400 quilômetros mais ou menos, para a gente pelo menos passar por Alexandria, para entrar, né, na biblioteca, enfim. Então, foi muito breve, assim, a nossa estada em Alexandria, assim. Mas foi muito... é lindo, né? Assim, entrar dentro da biblioteca, né? Poder perceber toda a história que tem ali. Então, Alexandria tinha uma importância muito grande, né? Então, todas os escritos, né? Todos os viajantes deixavam ali em Alexandria as peças originais e levavam, né, a cópia. Então, tem muita coisa ali nessa biblioteca. Nós estávamos bastante curiosos para procurar algo sobre Madalena. A gente sabe que Madalena viveu e estudou perto de Alexandria, então a gente estava tentando buscar algo assim escrito por ela, mas infelizmente a gente não encontrou. A gente até tentou procurar, enfim, mas aquilo lá é gigantesco. Porque também seria uma história interessante de saber, né? A gente sabe que Maria da Madalena ficou muito tempo, né, próximo ali. Ela escrevia muito, ela era muito estudiosa também, né? Então, entrar em contato com essa escrita dela seria incrível, mas não rolou. Então, Alexandria dá para nós de novo, essa conexão com toda essa história, né? Toda essa ela centraliza, e aí a gente não está falando só do Egito, né? A gente está falando assim do mundo. Então ali tem, né, a história do mundo naquela biblioteca, né? Até quando nós estávamos saindo, tivemos notícias que parece que estavam, porque não encontraram ainda o túmulo da Cleópatra Sete, né? E que, porque agora eles têm radares, enfim, parece que no oceano, ali próximo, parece que tinha a possibilidade de estar ali, então, a tumba da Cleópatra. Então, a gente não teve mais notícias sobre isso, né? Mas que nem tu falou, Sim. né? Ainda não temos, não tem, né? Não foi encontrado a tumba dela nem o corpo. A gente estava falando de Tutankhamon, do museu. Ai, assim, tem coisas que não tem como nem descrever a emoção que é tu estar na frente,
né? Tipo, da máscara do faraó de 4.000 anos atrás, antes de Cristo, né? O corpo dele não tá lá, mas tem a imagem, né? Então tem muita coisa que é digital, até para conservar, enfim, né? Assim, tu consegue ver os ossos dele, então o quanto aquilo realmente assim foi conservado. E ele tinha, ele estava dentro de três tumbas, então tinha uma tumba pequena, uma média, então é como se uma estava dentro da outra, né? E essas tumbas eram três arcas também, uma arca pequena, uma média e uma grande. Então é como se fosse tudo encaixado para preservar aquilo. Então, assim, é grandioso, sabe? A coleção que eles têm lá, né? Então é muito emocionante, assim, tu vê, assim, os pertences pessoais, né, do faraó, desde pulseira, desde chinelo, desde jóias, da máscara do faraó, que é super famosa, enfim, não só, né, toda essa coleção, mas o museu como um todo, nós ficamos lá, acho que umas 4 horas dentro do museu, não deu para ver metade, né, de uma forma Uau, assim muito rápida, então tem muita coisa lá, né, muita história, assim, para ser escutada no museu. Então, super vale a pena, assim, né, dedicar um dia inteiro para conhecer o museu, assim, né? É, enfim, acho que dessa parte, acho que era isso. super, Falando Ana. Talvez um pouquinho da Cleópatra que você estava mencionando, né? E a gente usa até em homenagem à viagem da Ana e pensando na importância que teve a isso. Cleópatra na história, né, do mundo. A gente até decidiu fazer o último Mulheres na história de 2025 com base na história da Cleópatra 7, né? Por que que é tão importante a Cleópatra 7, né? Mais além das histórias, as histórias que a gente escutou, né, Ana, desde pequeno, que a sedutora do Júlio César, do Marco Antônio, a desgraça de Roma e toda aquela história, né? Que foi contada para nós, né, sobre a Cleópatra, acho que a importância da Cleópatra na história, né, qual é? A primeira é uma das grandes faraós, né, ela reinou por 13 anos, é o que se sabe, né, mais ou menos, pensando nas datas de morte e de nascimento e a morte do pai dela. Ela é a sétima Cleópatra da dinastia dos Ptolomeus, que é depois da conquista do Alexandre Magno do Egito. Quando Alexandre Magno conquista o Egito, ele cria Alexandria. Então, Alexandria passa a ser um centro cultural, um centro histórico muito importante para o Egito e para o mundo, como a Ana estava comentando. E aí passa a ser a sede do governo do Egito naquela época dos Ptolomeus, porque em outras dinastias, no governo do Egito estava baseado em outros lugares, né, no Cairo, depois em Luxor, onde a gente em Tebas, que a gente conhece hoje, né, com nomes dessas cidades mais modernas, que naquele momento teriam outros nomes, obviamente, mas passou por muitos lugares diferentes, né, ao longo do Nilo. E a última estadia, né, das dinastias foi em Alexandria. Por isso também Alexandria tem essa importância histórica, né? E como você falou, qual a importância da Cleópatra? Ela é a última faraó do Egito, de todas as dinastias. A importância dela histórica é que a última é uma mulher, ela foi, né, ela governou o país durante 13 anos, ela enfrentou situação econômica muito, financeiramente, muito degradada quando ela chega no poder, porque o Egito pagava muitos impostos a Roma para manter a sua independência, e isso fazia com que eles tivessem também uma situação financeira difícil, né? Que inclusive a gente vai entendendo um pouco ao longo da história por que que os túmulos dos faraós começaram sendo pirâmides, né? Que você passou por aí também. Agora você pode contar um pouco da tua experiência Uhum. vendo pela primeira vez uma pirâmide dessas, né? Mas começou sendo pirâmides e foram diminuindo de tamanho, né? Porque o dinheiro também foi sendo cada vez mais escasso, né? Então já não podiam gastar todo esse dinheiro para construir uma pirâmide para o túmulo de uma pessoa, né? Por mais que faraó, né? E o simbolismo da pirâmide também, que tem a conexão com o céu e tudo mais, né? O mais adiá, né? Mais além, né? Do que eles acreditavam naquele momento, como você estava comentando, né? Mas a importância da Cleópatra é essa, e adicional, ela tentou, ela era uma diplomata, uma política muito sábia, né? E ela tentou, durante os 13 anos que ela esteve no poder, né? Negociar com Roma e realmente fazer com que Roma mantivesse a independência do Egito, né? Então, ela se relacionou com o Júlio César e com o Marco Antônio também muito nessa perspectiva, não que ela não tivesse, né, uma relação pessoal com eles, claramente sim, ela estabeleceu uma relação pessoal, teve 3 filhos, né, com eles,
E isso faz com que ela seja também, tenha uma importância histórica, né, dentro da nossa história. E por que que era importante encontrar o túmulo da Cleópatra, né? Primeiro porque historicamente a gente não sabe a mãe, né, como passa com muitas das múmias do Egito, né, se a gente não tem o DNA, a gente não consegue determinar quem eram os pais, então a dinastia, né, de onde vinha, a árvore genealógica, que é espetacular, né, pensar que você está fazendo a árvore genealógica de uma pessoa que morreu faz 3.000 anos, né, ou quase 3.000 anos. Então, assim, é uma coisa muito louca pensar nisso, né. É, enfim, então é poder desenhar a árvore genealógica, né, da Cleópatra e da dinastia dela, e ao mesmo tempo também entender um pouco qual foi a causa da morte, onde ela foi enterrada. A gente não sabe, né, muito dessas histórias, pelo Não. que você comentou, né? Teve um alagamento aí perto de. A gente acredita que ela foi enterrada no túmulo de Ísis, mas o túmulo foi movido para outro lugar para não ser inundado. Ao mesmo tempo, teve uma inundação. E a gente acredita, né, os especialistas arqueólogos acreditam que o túmulo da Cleópatra esteja abaixo da água, né? Que também não é uma boa notícia, né? Porque Não. se ele está debaixo da água, a preservação de DNA é muito pouco provável, né? Ao longo nos últimos 2.000 anos, imagina, né? Então, o que aconteceu com o DNA, né, dessas múmias, né? E da parte histórica, né? Mas, enfim, acho que essa é a importância um pouco da Cleópatra e por isso a gente decidiu também falar, né, da história dela, quem foi a Cleópatra, uma mulher que representava essa mistura também do Egito naquele momento, né? Porque ali na Alexandria a gente tinha grego, a gente tinha macedônia, a gente tinha persa, a gente tinha egípcios. Então, na Cleópatra viver e nascer ali tem a ver também com essa mistura, né, de raças. Acreditam, inclusive, que ela pode ter sido filha, né, de uma mulher não egípcia e um pai egípcio, né? Que, enfim, que é um pouco como a história que a gente sabe dela até agora, né? Uhum, uhum. E a gente sabe que nem tu falou, né, Thaís, assim, tem toda uma história que nos contam, né, que ela era sedutora, né, que ela encantava os homens, que ela enganou, né, o Marco Antônio. Então, e aí, a gente entendendo um pouco mais essa história, ela, na verdade, ela fez alianças, né, para salvar o país dela, né? Então, que é muito comum, inclusive, né, reis e rainhas fazerem essas alianças. Claro, né, tinha o peso, e aí acho que tem toda uma história que é contada por homens, uma história que é contada por romanos, que não podem, né, de alguma forma mostrar que a mulher tinha esse poder, que ela foi estratégica, enfim, como confirmar, né, a sabedoria dela, e isso para os romanos era impensável. Então, é uma história contada por homens. Tu precisa pensar sobre isso, né? Uhum. Aliás, a maioria das histórias escritas das mulheres foram escritas por homens, então tem esse viés, né, Thaís? Então, assim, eu acho que é uma mulher, assim, que rompeu muitos padrões, foi muito corajosa, né? Super estudiosa e que realmente fez muito pelo seu país, né? Então, acho que é esse reconhecimento que a gente gostaria de dar para ela, contando um pouquinho dessa história. Mas eu queria trazer, tu falou das pirâmides, né? E a gente visitou, né, as pirâmides de Giza ou Guiné, tem, né, falam de vários nomes, né, que são três tamanhos, mas elas têm três tamanhos por um motivo, porque são três, na verdade, são três gerações, né, então a pirâmide maior, né, que é o avô, né, que é o Keops, depois tem o Kefren, que é o filho dele, e tem o neto, que é o Miquerinos. Então, o tamanho, em Guiné, né? Ele traz essa referência de gerações. Então, a pirâmide maior era o avô. E eu entrei dentro da pirâmide de Keops, né? E realmente é assim, acho que tem muito ainda o que descobrir, né? Porque tem a esfinge lá em Guiné, tem várias coisas assim que estão desenterrando ainda, né, Thaís? Então, eu acho que tem muita coisa por baixo de lá, né? E estão ainda encontrando túneis dentro das pirâmides, mas o mais incrível, assim, eu até, você sabe que eu sou corredora, né? Eu disse, ah, não, vou ter que, né, marcar uma corrida aqui em Giza. E eu dei uma volta, né, na pirâmide maior do Quéops e deu quase 1 quilômetro, né, só a volta ao redor da pirâmide, né.
E parecia uma louca lá, né? Mas eu fiz. E o mais incrível, Thaís, assim, a simetria da pirâmide é algo assim que rompe com qualquer questão assim arquitetônica, né? A diferença entre as bases é no máximo de 4 centímetros. A gente pensa na dimensão de uma pirâmide, né, dessas, assim, a perfeição, né, da simetria dessa pirâmide, das três, é algo assim de uma engenharia com muita tecnologia, né? E claro, que nem tu falou, quanto mais alta, mais próxima de Deus, né, dos deuses, então tinha toda essa cultura a tumba de Quéops, né, que não foi encontrada e aí não se sabe se ele é, subiu ao céu, se desapareceu, se virou extraterreno. Então tem várias histórias aí porque não foi encontrado, né, ele, né, propriamente dito, tem só a tumba dele lá, né. A energia lá dentro é algo assim, é como se tu se sentisse num tubo, sabe? Então, tu sente a energia passando por ti, porque ela é muito central, né? Então, tu entra assim, é bem Ó, assim, tudo muito apertado. Então, assim, se tu tem desejo de visitar as pirâmides, vá, né? Enquanto tu tenha boa saúde, porque é tudo muito apertado. Tem momentos que tu tem que ir agachado para passar, né? Por escadarias, enfim, né? É super quente lá dentro. Então, realmente é um espaço assim que tu precisa estar com muita conexão do significado daquilo, porque se tu começar a pensar nessa sensação, tu não avança. Muitos, inclusive, não avançam, né? Então, realmente tem algo central ali, sabe? Algo assim, e já tem muitos estudos, né, da posição da pirâmide, aonde ela é localizada na Terra. Então, tem muitos estudos que é realmente um centro energético bastante importante. Então, vivenciar isso é algo assim que é surreal, né, de poder estar pensando como que eles fizeram, porque aquilo lá é algo assim gigantesco, assim, a gente passou uma tarde inteira num restaurante com vista assim para as pirâmides assim, vendo o pôr do sol, né? E é algo assim que tu fica um dia inteiro olhando, que é como se tivesse um magneto conectando contigo, sabe? Então, é muito lindo, sabe? É tudo muito grandioso. E aí, de novo, vem o teu imaginário, como isso foi feito, e, né? Os guias contam, né, que não foram feitos por escravos, que eles tinham os períodos aonde não tinha trabalho nas fazendas, porque a economia girava na agricultura, né? Então, tinha 3 meses do ano, que era o período onde estava crescendo a planta, enfim, onde não tinha o que fazer, esses homens iam para prestar serviço, então, para os faraós, eram remunerados para isso os guias contam, né? Então, não foi feito por escravos, foi feito por pessoas que eram remuneradas, trabalhadores, né? Entre safras aí da agricultura. Então, a verdade a gente nunca vai saber, né? Mas é isso que o Egito nos provoca, né? Esse imaginário, essa conexão com essa história. E uma pergunta que, assim, navegou comigo por toda a viagem, né? O que que mudou? O que que fez com que tudo virasse de ponta cabeça, sabe, Thaís? Porque hoje o Egito é um país sujo, né? Então tu vê muito lixo na rua, muito lixo, assim, algo assim que me gerou muita tristeza, né? De saco plástico, sabe, ao redor nas rodovias, assim. A mulher, né? Muito submissa, né? Então lá eles são 90% muçulmanos. Então, onde a mulher, claro que em cidades como Cairo já tem uma certa liberdade, uma religião um pouco mais
moderna, onde a mulher pode sim estudar, mas né, com toda uma restrição. Mas a gente vê muito pelas ruas, né, as mulheres que têm uma religião muito mais conservadora, aonde elas podem mostrar só os olhos, né? Ela só se mostra diante do marido dentro de casa, quando ela tá fora, a gente, assim, muitas mulheres, elas usam negro, preto, né, o corpo inteiro. Então, assim, não é algo assim esporádico, né? As cidades que a gente passou, desde o deserto que a gente foi, a mulher assim muito escondida, né? Como se ela provocasse o homem, como se ela não pudesse ser quem ela realmente quer ser. Então, aonde isso se perdeu, sabe? Aonde antes a mulher era considerada com toda essa sabedoria, enfim, onde tinha, né, esse equilíbrio entre o masculino e o feminino, onde um, né, integrava o outro. E hoje, assim, um país muito machista, é sujo. Nós, graças a Deus, não tivemos nenhum tipo de assédio físico, assim, porque existem muitos relatos, né, de realmente ser perigoso andar nas ruas, enfim. Acho que nós estávamos com bons guias que nos davam essa proteção, enfim. Mas muitas crianças pedindo, né, dinheiro, muitas crianças vendendo muitas coisas, então tu era muito assediada, né, pelo comércio, assim. Então, essa é a tristeza, sabe? De poder entrar em contato com toda essa história que nos encanta, né? Como seria se nós ainda estivéssemos nesse lugar, né? De integração, de respeito, né? Porque hoje, né? Tudo se perdeu, assim. É triste, sabe? É muita sujeira, muita assim, meu Deus, eu fiquei apavorada, assim. Então, como eu te falei, às vezes a gente tem que focar numa coisa, porque se a gente vai estar olhando e querendo nos encaixar com a nossa cultura, que é tudo muito organizado, muito limpinho, muito isso, muito aquilo, e vai para lá querendo, né, esse mesmo conforto, tu não vai conseguir ficar lá. Então, tu precisa realmente abrir, e pensar, né? O que que eu quero ver lá, o que que eu quero encontrar lá, onde que eu vou, Uhum. né? O que eu quero receber dessa experiência. E é nisso que precisa tá focando. E tem muito, né? Eu voltei, assim, com uma energia incrível, sabe? Eu voltei, assim, muito renovada, até com uma sensação assim, cara, será que eu vou caber onde eu estava? Sabe quando tu se sente mais expandida, né? Também num lugar assim, né? Muitas mensagens que eu recebi, assim, de eu poder ter mais paciência comigo mesmo, né? Ter mais calma com as coisas que vão acontecendo. Às vezes a gente é muito acelerada, que as coisas, eu quero, né? Me conectar com a minha intuição, quero que o meu feminino esteja equilibrado, quero, né, estar com um corpo saudável. E a gente precisa ter paciência, as coisas não vão acontecer assim de uma hora para outra. Também assim uma mensagem muito bonita assim de um amor a partir do coração, sabe? Aquele amor que transcende qualquer coisa. Então, essa era a conexão que eles nos mostram naquelas paredes, né? Algo assim, o Templo da Ísis nos mostra muito isso, né? Todas as sacerdotisas eram preparadas para esse amor geracional, sabe? Onde eles se conectavam com a energia e a partir dali escolhiam seus parceiros. Então tinha toda uma magia por trás disso, assim que esse foi meu presente, né? De poder estar trazendo isso para cá e poder a partir daí poder também seguir a minha história, assim, né? Então foram 20 dias, né? De muitos perrengues também, né? Mas assim, muito conectada assim com essa sabedoria, com essa história, com uma sensação que a gente já sabe fazer, sabe? Talvez uma esperança. A gente já tivemos esse equilíbrio, já tivemos,
nesse cuidado, né? Nos perdemos completamente, mas a gente já sabe, a gente sabe, né, como fazer. Acho que o nosso grande desafio é acessar isso de novo e poder trazer para os dias de hoje, assim, né? Sim. Interessante, Ana. Não, super. Não sei se você quer contar algo mais ou se a gente pode encerrar o podcast de hoje com essa mensagem, assim, né? Algo que você falou que eu achei super interessante também é essa perspectiva, né? Quando a gente viaja, a gente entra em contato com uma história diferente, com uma cultura distinta, né? E se destacam aquelas coisas que para nós não vemos tanto, né, no nosso dia a dia, ou que nós sentimos falta, né, no dia do outro, como você falou, né? E para quem está nos escutando, a Ana tem ela tem uma conexão muito forte com o tema da sustentabilidade, do meio ambiente, né? De um mundo mais limpo, né, e um mundo mais sustentável, né? E acho que por isso talvez para você chamou tanto atenção a sujeira, né, e as Uhum, ruas, o plástico, né, que demora uhum, tanto tempo para se decompor uhum, e para uhum, se desintegrar, uhum, né? Que acho que, né, também como a gente leva a nossa perspectiva para esses lugares onde a gente vai, né? A gente, não só a uhum. gente traz algo com nós, mas a gente também leva algo, né, para essas visitas, assim, né? Que é nosso olhar, né? A gente não Verdade. sabe, né, se essa mulher que está ali usando a burca, né, que é esse elemento, né, de vestimenta, como ela se sente, né? De pronto ela não conhece outra identidade, ela só conhece esta, né? Mas seria que interessante seria poder, né, conversar com essa mulher e perguntar para ela, né, como é que você se sente, como é que é para você usar essa indumentária, né? Enfim, acho que a gente também fala muito desse lugar, né, da mulher, da curiosidade também de entender, né, um pouco dessa cultura que para nós é tão distante e para nós é tão diferente, né? A gente está acostumado a, imagina, duas mulheres como eu e você aqui conversando nesse podcast com outras mulheres da comunidade, né? Enfim, com outros homens que nos escutam também. Então, é diferente, né? A você pensar em uma cultura onde a mulher nem sequer pode talvez ter essa voz, né? Que é o que você estava falando, né? Um pouco da história, né? Como é que a história foi de um lugar onde ela podia ser faraó a um lugar onde ela tem que usar uma roupa que se esconde, né? Atrás dessa roupa. Isso. É, E é interessante quando tu fala isso, porque a religião, né, o muçulmano, me fez assim refletir bastante. Eles param 4 vezes por dia para rezar, que para nós a gente chama de presença. É como se eu, né, naquele momento eu tivesse, né, momentos, né, para poder parar o que eu estou fazendo, né? Eu estou fazendo certo. Então, assim, eles têm esse lado de conexão muito forte, sabe, Thaís? E eles têm um senso de comunidade muito interessante. Eu, de forma nenhuma, me senti é, com medo de ser roubada, enfim, porque eles têm esse pós-morte, então, de cortar a mão, de se roubar, então tem todo uma crença aí, aonde impede que eles, né, de alguma forma façam coisas que hoje a gente, né, vê fazendo muito no Ocidente, então tem muito o lado positivo da religião, e eu concordo contigo. Talvez essas mulheres elas não saibam, né, o que é uma outra vida e sejam felizes, a gente não sabe, né? Claro que cada vez mais elas estão em contato com turistas, cada vez mais elas, porque nós turistas a gente podia, e a gente perguntou, precisamos também usar burca, a gente precisa também tapar, porque quando eu fui para a Índia tinha templos onde eu não podia, né, eu tinha que tapar meu rosto. Então lá não, lá o turista ele é super aceito e não existe nenhum tipo de preconceito sim. aonde eu estou usando bermuda, né? Não tem problema nenhum, né? E então, mas então elas estão começando a ter acesso a essa mulher que está, né, com essa liberdade. Então, talvez aí exista, né, curiosidades, desconfortos que possam estar sendo criados, que antigamente talvez não existia porque não sabia que era possível, né, não estar nesse espaço. Então, com certeza, tem todo um lado positivo, né, e claro, né, se a gente quiser encaixar elas no nosso mundo, realmente vai ser complicado. Mas eu acho que é essa mensagem que eu quero deixar, né,
E principalmente, como eu falei, assim, eu me senti assim com uma energia muito expandida vindo de lá, né? Claro, né? Porque eu me conectei, né, com essa energia lá. Eu não fui num passeio turístico. E tu sabe que eu Uhum. aprendi também, Thaís, que a minha energia, ela é muito cara. Então, hoje, eu não compartilho ou eu não converso com pessoas onde eu não tenho troca. Eu acho que isso para mim foi um grande ensinamento. Às vezes a gente perde tempo com pessoas, ou tentando convencer, ou querendo ser aceitas. Se a gente não tem essa troca, a gente vai ser só esgotadas a nossa energia. Então a gente precisa estar conectado com pessoas que a gente vai poder trocar. E aí a gente vai estar num lugar de suficiência, não num lugar de exaustão. Então, isso para mim foi um grande ensinamento, né, de poder estar tendo mais paciência comigo mesmo, né, com as minhas questões e de poder realmente, sabe, estar com pessoas que valem a pena, aonde eu sinto, né, que existe essa troca, essa dinâmica de vai e vem, né, para que a minha energia não seja esgotada, assim. Então, recomendo muito a viagem para o Egito. Nesse espírito, né, nesse espírito de conexão, nesse espírito de poder estar realmente querendo escutar essa história a partir das paredes e das histórias contadas. Super, Ana. Excelente. Obrigada. Acho que essa mensagem que a gente queria deixar, né, para nossa comunidade. Obrigada a todo mundo que está assistindo a gente. Coloquem as notificações aí para receberem nossos próximos podcasts. É, Compartilhem com as pessoas que vocês acham que vão tirar bastante proveito também dessa conversa, que vão curtir essa conversa que a gente teve aqui com a Ana hoje sobre o nosso novo episódio, que é Viajando com o Mave. E aguardem próximos episódios como esse, ou também do Comunidade Mave, que é o nosso podcast tradicional. Obrigada. Obrigada, até a próxima.